sobre o corte dos juros na União Europeia e a perspectiva de um acordo com os Estados Unidos entre Donald Trump e Giorgia Meloni, né, a premier italiana que esteve hoje na Casa Branca, em Washington, eu converso agora com Marcelo Siqueira, que é economista e assessor de investimentos da A7 Capital. Siqueira, obrigado pela participação aqui na nossa programação. Bom, eu vou começar pelo óbvio, né? O quanto aumenta a pressão sobre o Federal Reserve, que já disse que, olha, está cada vez mais distante uma perspectiva de diminuição de taxa de juros diante da expectativa de alta de inflação nos Estados Unidos, com essa decisão do BCE. E não está tão assim nas entrelinhas, né? O Donald Trump foi bastante rígido com o Jeremy Powell, fez críticas contundentes e dizendo, olha, aqui a gente não baixa juros, mas a Europa está baixando juros. É claro que não dá para comparar diretamente o dólar com o euro, são grandezas diferentes, ainda mais na composição de Estados Unidos, que é um país, e a União Europeia, que é um bloco. Mas aumentou a pressão para o Federal Reserve repensar aí uma taxa de juros nos Estados Unidos? Boa noite mais uma vez, obrigado de novo por participar. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Sem dúvida, eu concordo 100% com você, essa pressão ela aumentou, tanto é que a resposta do Trump foi quase que imediata, repassando a pressão ali para o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, dizendo que, olha, lá fora, na Europa já reduziram, e aí quando que a gente vai reduzir? Mas, que nem você comentou ali, são situações completamente diferentes. A Europa vem em outra direção, tanto do ponto de vista de crescimento, quanto principalmente a redução da inflação, ao contrário dos Estados Unidos, não que venha crescendo a perspectiva de inflação lá, mas ele está no meio dessa questão tarifária, do tarifaço, que gera uma expectativa que em algum momento isso impacte a inflação, né? Acaba elevando um pouquinho a inflação nos próximos meses. Agora, Siqueira, olhando, claro, é difícil a gente falar da União Europeia como um todo, por mais que a gente faça um recorte da Europa Ocidental, a gente tem realidades muito diferentes. A exemplo da Grécia e da Alemanha. Então, eu vou me concentrar aqui nas três maiores economias, nessa ordem, Alemanha, França e Itália, dentro da União Europeia, dentro da zona do euro, que agora vão ter a sua taxa de juros diminuída, isso incentiva o consumo. Só que tem um ponto que alicerça essas três economias, que são as exportações para os Estados Unidos e que ficaram mais caras por causa do tarifaço, né? Os alemães importam muitos carros, França e Itália, peças de máquinas e produtos de alto valor agregado, como a alta costura e grifes bastante importantes. A gente tem uma tendência de queda de consumo nos Estados Unidos. Mesmo com essa baixa de juros que possa vir incentivar o consumo na Europa Ocidental, na zona do euro, na União Europeia, ainda assim essa balança vai ficar descompensada? Pode ser que sim, a gente ainda... o próprio Banco Central ali da zona do euro sinaliza dessa forma, a gente espera por novos dados para tomar qualquer decisão. Eles não quiseram dar nenhum direcionamento para as próximas reuniões, né, de corte de juros, mas o que a gente vê é exatamente isso. A gente tem, além dessa questão que você comentou, tem, por exemplo, na Alemanha, se a gente for olhar só esses países, a Alemanha tende a aumentar gastos, por exemplo, na questão do armamento. Então, isso também pode, lá na frente, ter algum impacto na inflação? Eventualmente, sim. Então, assim, a gente está vivendo agora, principalmente nessa questão, Estados Unidos, a questão do tarifaço, um momento em que a gente precisa cada vez mais estar próximo dos dados para ter algum direcionamento. Mas, assim, o que é muito bacana de todo esse cenário que você mostrou, né? O que traz para a gente de concreto, o que já vem acontecendo, um movimento de mudança dos investidores, olhando já a zona ali europeia como um polo um porto seguro, como por muito tempo foi os Estados Unidos. Então, a gente já vê essa migração do investidor olhando cada vez mais a Europa, tendo isso como um porto seguro além dos Estados Unidos. Agora, Siqueira, se a gente olhar um arco de tempo mais largo e nos apegarmos à história das economias, das relações entre os países, sempre quando há uma crise,
as pessoas começam a procurar, né? E os governos começam a procurar portas alternativas, né? Uma rota de fuga. Nesse caso, o Mercosul pode ser uma rota de fuga para a União Europeia? Porque também não tem um consenso, né? A Alemanha quer muito, a França continua ali sinalizando, para mim não é tão bom. Será que agora, com esse tarifaço, a França pode repensar sua posição? A Alemanha deve aumentar a pressão para conseguir uma parceria melhor com o Mercosul? Existe essa possibilidade. O que eu vejo hoje, Marcelo, é assim, quando o cenário está consolidado, você pega alguns anos atrás, quando os acordos estavam estabelecidos, é difícil você conseguir penetrar nesse mercado ou abrir uma nova porta para comercial. Quando você tem essa, vamos chamar assim, um racha, como aconteceu agora, né? Estados Unidos quebrando, entre aspas, alguns acordos, parceiros que ele tinha como o Canadá, o México, muito bem estabelecidos por anos. A hora que você quebra isso, você abre uma porta para novas negociações, para novas oportunidades, principalmente olhando aqui o Brasil, que é um grande exportador, principalmente de matéria-prima. Queria agradecer a conversa que eu tive com o Marcelo Siqueira, economista e assessor de investimentos da Asset Capital, que gentilmente nos atendeu aqui na véspera de feriado. Excelente Páscoa para você, bom período que eu espero que seja de descanso. Marcelo Siqueira, até uma próxima oportunidade.